Olá, pessoal. Muito boa tarde. Feliz de ter essa plateia cheia. Estamos acabando aqui o evento. Imagino que vocês devam estar todos cansados, mas estão aqui para ouvir a gente. Muito obrigada. Gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Fabres, sou fundadora da 6510, uma consultoria criativa que traz a perspectiva feminina para a pesquisa e processos criativos. A 6510 trabalha há 9 anos aproximando o mundo corporativo de mulheres que criam a margem desse mundo. E quando eu falo de margem, eu sempre costumo dizer que a maior parte do Brasil é margem, e a maior parte da margem é formada por mulheres, né? Mesmo com tudo que a gente teve de luta nos últimos anos e que a gente conseguiu alguns avanços, ainda os centros de poder, os centros financeiros, eles são dominados por homens, em sua maioria brancos, heterossexuais, cisgênero, ricos. E são muitas as condições, as características que te colocam à margem desse mundo, né? Se você é mulher, você já está à margem. Se você é negro ou negra, PCD, LGBTQIAP+, indígena, quilombola, né? São muitas condições físicas, geográficas e simbólicas que nos colocam à margem desse mundo. Mas a gente acredita, sem romantizar a falta, que na inteligência nem um pouco artificial que existe nessa margem, tem muita solução que os centros de poder precisam e não estão encontrando, porque não estão indo até lá ouvir e dividir o que tem de recurso nesses centros também. Hoje eu estou aqui com 2 mulheres maravilhosas da rede da 6510, Carla Lemos, pioneira da produção de conteúdo sobre moda na internet, Mayara Penina, editora do Nós Mulheres da Periferia, que são mulheres que ousaram construir suas próprias plataformas a partir das margens que elas habitam e contar histórias que não estavam sendo contadas. E queria começar pedindo para a Maia se apresentar e dizer para a gente de que periferias são essas das quais nós trata. Oi, primeiro, boa tarde. Eu sou Mayara, eu sou uma das fundadoras do Nós Mulheres da Periferia, que é uma organização de comunicação que nasceu há 10 anos. Então, há 10 anos, nós éramos 5 amigas que estávamos recém-formadas ou prestes a terminar a faculdade, e a gente criou um site para contar histórias, registrar memórias de mulheres que a gente não via em lugar nenhum. Passaram-se 10 anos, a gente acabou de fazer 10 anos agora em março, e hoje a gente se posiciona como uma organização de comunicação que registra a história, a opinião e as especialidades de mulheres negras e periféricas. E aí, de que periferia que a gente está falando, né? Ao longo desses 10 anos, esse conceito para a gente foi se moldando, porque deixou de ser só geográfico para a gente, né? E aí a gente foi se reinventando institucionalmente, editorialmente, para pensar esse nome, que é uma responsabilidade ter uma marca que chama periferia, né? Então a gente entende que é um conceito que está em aberto, que a gente pode pensar sempre, todos os anos, sobre ele. E primeiro, para a gente dizer de que periferia que a gente está tratando, a gente pensa assim: para a gente dizer o que é margem, a gente precisa dizer o que é centro. E qual que é o centro? Quem diz onde que está o centro? Vocês viram essa semana o mapa mundi do IBGE, que colocou o Brasil no centro? No Twitter estavam chamando de Brasil cêntrico. Então é um pouco isso que a gente faz. A gente inverte essa lógica de exclusão e de segregação e coloca as mulheres negras e periféricas na centralidade desse debate. Então, a gente parte das histórias individuais das mulheres para discutir questões do Brasil, discutir o debate público. Então, acho que é isso, é dessa periferia que a gente fala. São várias, né? E, Carlinha, queria que você se apresentasse também e contasse como foi a sua trajetória, né, do estilo de rua, das ruas de Madureira para as semanas de moda aí de Paris e Nova York, que você já fez de tudo, foi e voltou, foi e voltou. Conta pra gente. Né?
Foi uma jornada muito louca, amiga. Mas, primeiramente, boa tarde, gente. Vou me apresentar. Eu sou Carla Lemos, mas pode me chamar de Carlinha. É assim que você me acha nas redes sociais. Eu sou carioca, suburbana, bissexual, sol em Áries, ascendente em Gêmeos, muito comunicativa. E há quase 20 anos eu criei um blog para poder falar da moda que eu não via nas revistas. O vestir sempre me encantou e a forma como desde muito cedo eu entendi que o que a gente vestia mexia com quem a gente era. E aí eu achava um absurdo não me ver representada nas revistas de moda, que eram cheias de roupas inacessíveis, mulheres magérrimas e sem cor. E aí eu lá no subúrbio, cercada de looks coloridos, estampados, com uma autenticidade tão grande que eu não admitia que a moda não valorizasse isso, que isso não estava ali nas revistas de moda, né? E aí eu vi naquele espaço novo, né, antigamente, quando eu comecei o blog, né, aquele espaço inexplorado ali na internet que a gente tinha, um jeito de falar de moda de um jeito diferente da moda que eu acreditava. E isso me levou justamente a conhecer os grandes centros de moda do mundo, né, os lugares onde se lança tendência, da onde sai, né, a principal referência de moda que a gente tem no mundo. E aí, que quando eu cheguei lá, quando eu pisei em Londres a primeira vez, eu vi que o estilo das ruas de lá tinha muito mais a ver com o estilo das ruas de Madureira do que a moda tinha me ensinado a vida inteira. É incrível, né? Como muita gente, principalmente no Brasil, olha para as nossas periferias e só vê o que falta, né? Sim. E eu acho que o trabalho da Mayara é muito importante nisso, porque vê o que tem de abundante de criatividade, o seu trabalho também. Queria que a Mayara contasse um pouco, então, como que você enxerga e como você trabalha essa dualidade entre essa falta de recursos materiais que acontece nas periferias e a abundância enorme de criatividade que tem nesse lugar. Ontem eu estava ouvindo o podcast O Joio e o Trigo, chama Prato Cheio, inclusive uma indicação de pessoas que estão contando outras histórias. E um dado que falaram no podcast me chamou a atenção, que no Brasil só existem 8 ou 9 unicórnios. E eu fiquei pensando, será que a gente só tem 8 ou 9 ideias incríveis e milionárias de soluções inovadoras? Não, né? Claro que não. O que acontece é que essa renda está concentrada e o dinheiro não chega nas pessoas. No Nós, se vocês entrarem aqui, a gente tem uma seção que chama Histórias, em que tem centenas de histórias de mulheres que a gente publicou ao longo desses anos. E mulheres que estão criando negócios também, negócios e ideias incríveis, mas também que estão criando soluções. E aí eu acho que é realmente o que é inovador para mim, que é criar soluções a partir de seus incômodos. Mulheres que estão transformando suas comunidades e a realidade em que vivem, com muito pouco recurso, com muito pouco dinheiro. E aí, no Nós, a gente, então, tem soluções muito criativas e pouco dinheiro para fazê-las. No Nós, a gente nunca teve uma posição confortável de dinheiro. A gente é uma equipe com jornalistas e outras formações também de 10 mulheres, mas o financiamento para a gente é muito difícil, são muitos obstáculos de chegar para a gente alcançar, né? Então, eu acho que o que falta... a gente tem produtos incríveis, ideias incríveis. O que falta é que esses financiadores reconheçam valor no trabalho que a gente faz, reconheçam valor no que a gente faz de contar histórias de mulheres e na nossa audiência, né? Na comunidade que consome o nosso conteúdo. Acho que é preciso isso agora. A gente, na 6510, também vive muito essa realidade. A gente trabalha com equipes 100% femininas, procurando ter sempre 50% de mulheres negras nas nossas equipes, e a partir daí outros recortes, como mães, PCD, LGBT, né, mulheres lésbicas, bissexuais e trans, para trazer essas novas perspectivas. Isso muda também o jeito que a gente trabalha. Eu gosto de contar porque parece que é impossível, né, esse lugar de só trabalhar com mulheres, ter sempre mulheres negras, né? E a gente trabalha 100% remoto, assíncrono, de todos os jeitos que estão aí na moda hoje em dia, né, sendo super debatidos. A gente está fazendo isso há 9 anos. E eu queria ouvir da Carlinha, como é para você, na sua trajetória,
quando você se deparou com espaços que não estavam preparados para receber toda essa tecnologia que você traz com você, essas tecnologias humanas que você traz com você? Foi um bagulho muito louco. Chegar e... Porque assim, desde, né, como eu falei, desde o início, eu queria trazer uma visão diferente, né? Eu queria trazer um novo olhar para a moda, que era ali aquela realidade que eu já estava vivendo e que eu achava um absurdo aquilo ali não tá ali no mainstream. E foi justamente esse olhar diferente que me levou a acessar os espaços de poder, né? E que me deu grandes oportunidades. Só que, para me manter nesses espaços, eu precisava me descaracterizar para poder me encaixar nesses códigos de poder, né? Nessa leitura que a gente tem. Meu intelecto tinha valor, mas a minha imagem não. E aí a gente entra numa questão que é complicada aqui no Brasil, né? Porque eu sou o que o Twitter chama de afrobege, o que os antigos chamam de morena, e eu sempre tive um entendimento muito claro de que eu não era uma pessoa branca, mas eu também não me via como uma pessoa negra. Então, assim, eu sempre me via ali num não lugar, de não se encaixar nem lá nem cá. E aí que o acesso aos espaços de poder no Brasil, né, sempre se deu através do embranquecimento. E a gente vem mudando isso agora, ainda bem, mas eu tenho uma passabilidade muito forte, né? E eu alisava o cabelo, eu fazia contorno no nariz, eu não pegava sol. Então, assim, eu ia ficando pálida para poder... E isso fazia com que eu não me ajudava a acessar esses espaços, porque eu não causava estranheza nos espaços brancos, né? Eu passava ali despercebida, mas até o momento da distribuição do dinheiro, né, minha gente? Porque aí quando chega na distribuição do dinheiro é que a gente começa a entender essas sutilezas. E ali eu entendi que o meu intelecto não era o suficiente para eu ter reconhecimento público e financeiro, né, das coisas, daquilo tudo que eu estava entregando. E foi quando eu entendi que eu estava à margem e que tinha em tantos aspectos e que tinham tantas outras pessoas, assim como eu, na margem, que o jeito foi fazer dessa margem um lugar fértil, um lugar seguro, para que a gente pudesse explorar e pudesse caminhar até os centros e chegando mais perto e dominando e ocupando cada vez mais esses espaços. Acho que é porque os centros não estão abertos para receber as pessoas e nem para receber o conhecimento que as pessoas trazem, e nem para fazer essa troca, que a gente tem um abismo gigantesco entre como as pessoas vivem, consomem, se divertem e a imagem que o mundo corporativo faz de como as pessoas vivem, consomem, se divertem e habitam o mundo, né? Pra vocês terem uma ideia, os dois números que fazem parte do nome da 6510 são dois dados. Em 2015, quando a gente começou, 65% das mulheres não se identificavam com a forma que elas eram retratadas na comunicação. Hoje esse número está bem pior, são 85% que não se identificam. E só 10% dos criativos nas agências de propaganda eram mulheres. Hoje a gente tem um dado do More Girls mais recente, de que chegamos a 25%. Eu falo que a gente foi de péssimo para só ruim. Então, a gente tem essa distância, né, dessa falta de conversa. Eu queria que vocês contassem para a gente como resolver esse problema, como criar esse espaço mais propício para a troca. E assim, para mim foi desde muito cedo, desde o início, trazer gente para a roda. Desde que eu comecei o blog, né, a primeira vez, eu produzia editoriais de moda e daí eu trazia mulheres parecidas comigo, garotas parecidas comigo. Depois, quando, né, conforme foi rolando a evolução editorial, eu sempre busquei trazer essas pessoas, inclusive Luísa Brasil, maravilhosa, Madame Brasil, foi uma das minhas colunistas nesse início, justamente para a gente poder trazer essa cultura que a gente não via, né? Queria falar de cultura negra, queria falar do impacto da cultura negra da moda. E trazer essas pessoas, né? Trazer esse olhar diferente, botar o meu olhar em destaque para essas pessoas, ajudou que essas pessoas também tivessem destaque. E eu acho que é aquilo, né? Uma puxa a outra. Não tem como você querer chegar em algum lugar estando sozinha, querer ser única. Porque quanto mais a gente se vê, mais a gente se reconhece, mais a gente povoa e torna o lugar mais agradável para a gente. E aí tem uma frase de uma pesquisadora estadunidense que a Beyoncé coloca lá no início de Homecoming, aquele documentário dela sobre o show do Coachella, que é: você não pode ser o que você não vê. Então, mesmo antes de eu conhecer essa frase, mesmo antes de eu ter esse letramento, eu vi o quão importante era se ver, se reconhecer e trazer os seus para perto. Então, acho que é isso. Assim que a gente vai avançando os caminhos das margens para os centros de poder.
Eu acho que a primeira solução é essa, né? A gente criou uma redação onde só tem mulher trabalhando, mulher na gestão, mulher produzindo conteúdo e fornecedoras, a mulherada que vem fazer os projetos para a gente são todas mulheres, mulheres negras e periféricas. E aí uma outra solução é no nosso conteúdo que a gente produz. O nosso slogan é um jeito de ver o mundo. Porque a gente entende o seguinte, que para entender o debate público, para entender o Brasil, para ter opinião sobre o que está rolando, para tomar decisões inclusive de quem você vai votar, decisões do que você vai consumir, do que você vai comer, a gente precisa ouvir as experiências das mulheres negras e periféricas, que é quem está trabalhando muito mais e ganhando muito menos. Assim, a maior parte da população do Brasil. E se a gente não ouve essas mulheres, a gente vai ter uma visão limitada do que está acontecendo, né? Então, assim, se você só consome conteúdo, notícias de veículos tradicionais de jornalismo, que perpetuam uma imagem, uma ideia de Brasil que é masculina, que é branca, que é heteronormativa, sinto muito. Acho que você está escolhendo ter uma visão muito limitada do que é o Brasil real. E para encerrar, gente, nosso tempo aqui está acabando, infelizmente, mas a gente vai estar aqui fora para conversar com vocês. Eu quero puxar o gancho do que a Carlinha falou, né? Vamos puxar mais gente para esse centro. Todo mundo que está aqui nessa sala, se está aqui, está perto do centro de poder de alguma maneira. Né? Eu sei que para quem não vem desse lugar, é muito difícil segurar esse lugar. Mas a gente também tem o dever de puxar outras pessoas para ele. Se cada pessoa nessa sala puxar uma pessoa da margem para o centro, e quanto mais longe vocês conseguirem ir na margem, melhor. Imagina a diferença que a gente consegue fazer. Cada um dessa sala puxar um é uma revolução nesse mercado. É uma mudança imensa que a gente consegue fazer. E se você não sabe nem por onde começar, a gente trouxe uma lista. Para não sermos só nós três aqui, que não somos representantes completas dessa margem de forma alguma, nós trouxemos outros 10 projetos de mulheres que criam a partir das margens. É uma lista que tem uma variedade geográfica aí de norte a sul do Brasil e também de diversidade de características e talentos. Comecem por elas, comecem pela gente, comecem por quem vocês conseguem alcançar na rede de vocês, a trazer as pessoas cada vez mais para esse centro, apoiem esses projetos. Eu sempre falo, empoderamento é dinheiro no bolso. Né? Vocês estão dentro dos centros de poder, vocês controlam grana. Façam as escolhas que a gente fez de trabalhar só com mulheres, ou tentar ter o máximo de mulheres entre as fornecedoras de vocês, o máximo de mulheres negras, o máximo de mulheres lésbicas, bissexuais, trans, PCD, e por aí vai. Né? Façam essa escolha, é uma escolha que vocês podem fazer. E vamos juntos fazer essa revolução. Muito obrigada, galera. Muito obrigada. Valeu. Ad Summit.